mas também por aqueles, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Deus abençoe a palavra. Podem assentar-se, meus queridos irmãos, acomodar-se, relaxar um pouco aí os ânimos, preparar os ouvidos, a mente, para receber a palavra do Senhor. Nosso tema desta noite é: em que está a unidade da grande família cristã? Em que está a unidade da grande família cristã? É impressionante, né? Esse amor de Jesus pela família cristã. A expressão que Jesus usa nesta oração sacerdotal, intercedendo por nós. Eu talvez não tivesse sido projetado ainda lá no projeto de Deus para nascer. Deus estava orando por mim. Porque um século atrás, Jesus estava orando por mim, estava orando por você, estava orando por cada um de nós, fazendo esta oração. Quando o Senhor Jesus fez a oração, meus amados, que contém o texto acima, certamente Ele estava intercedendo por todas as famílias cristãs. Ao interceder por cada discípulo seu, pois a igreja é o aprisco de todos os servos do Senhor, que é a grande família de Deus. E esta grande família é formada pelas famílias cristãs que a integram e tem sobre si a unção do Senhor para serem unidas. As famílias são unidas na igreja e unidas em casa. Essa união, essa chamada hoje, né, elegantemente, a mutualidade. Mutualidade nada mais é que comunhão. Comunhão entre de um com o outro. Nós estamos orando em mutualidade, isto é, orando em dois, compartilhando alegrias, dificuldades, apresentando a Deus, falando com o Senhor. E nós temos assim a união entre os irmãos da igreja, é a união das famílias cristãs, que forma a grande família do Senhor, a igreja do Senhor. E lá em casa, a união entre os irmãos, entre pai, mãe e filho. Esta união estava focada por Jesus nesta oração. Então, em que está a unidade da grande família cristã? Primeiro, a unidade da grande família cristã, que é a igreja, está em que ela é santificada na verdade. Então, o Espírito de Deus trabalha de maneira maravilhosa, e a primeira palavra do irmão Natanael na entrevista foi esta: tem um livro que a gente lê, que a gente segue, e esse livro é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Então a família, ela é santificada na verdade, que é a palavra de Deus. Então você não deve ter uma Bíblia apenas lá num pedestalzinho em casa, para que as pessoas cheguem. Na verdade, está bem perto da porta da entrada, a Bíblia aberta no Salmo 91, e as pessoas chegam lá: nossa, essa casa aqui tem uma Bíblia. Aí 10 meses depois, aquela pessoa volta, entra e vê a Bíblia ali com o Salmo 91, já meio empoeirada, amarelinha. Não é assim. A Bíblia é para estar no coração, lendo a palavra. Você tem que compartilhar com seus filhos a palavra. Você tem papai que chegar em casa cansadão de, toma aquele banho bem quente, porque é assim que eu faço, tipo, arrebentado em casa, toma aquele banho bem quente, dá uma relaxada, e então você pega a palavra, reúne ali os seus filhos, a esposa, e compartilha a palavra. Separa um tempinho para compartilhar a palavra com os seus filhos. Aí a família é santificada na verdade. Cumpre-se essa palavra de Jesus: e por eles me santifico a mim mesmo,
para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, quando nós expomos a palavra vai influenciar outros membros da família e haverá outras conversões, e Jesus já orou por eles para que todos sejam santificados na palavra. Esta oração do Senhor, meus irmãos, se reveste de grande beleza e profunda espiritualidade, uma vez que expressa a vontade de Jesus para com esta grande família, que é a família de Deus, a igreja do Senhor, e particularmente intercede por mim, intercede também por cada um de vocês, porque Ele intercede por todos. Ele intercede por aqueles que estavam com Ele, por aqueles que deveriam ainda ser salvos. O Senhor intercedeu por nós, Ele orou por nós para que nós fôssemos santificados na palavra. O Senhor expressa nesta oração, a sua atitude para com a igreja, quando Ele diz: e por eles me santifico a mim mesmo. Então, o que quer Jesus dizer aqui? Que Ele iria permanecer separado, da maneira que o Pai desejou que Ele se separasse, para cumprir a sua missão de redenção dos homens, e assim a igreja também pudesse ser separada, santificada. Por isso eu digo sempre a vocês que a igreja é diferente do mundo. As pessoas que pertencem à igreja, os membros da igreja, os crentes do Senhor são diferentes, porque são santificados, são separados pelo Senhor para uma vida espiritual gloriosa e maravilhosa, porque a nossa vida é maravilhosa. Meus irmãos, ontem nós estivemos lá fazendo aquele trabalho na escola. Eu estava lá dando um apoio, e foi tão lindo, a apresentação da igreja foi tão maravilhosa, que a diretora falou para mim: pastor, a sua igreja fez uma tremenda diferença no nosso evento. A igreja do Senhor é diferente, o povo de Deus é diferente. Não houve ali nenhum escândalo, não houve nada que desagradasse. Antes, coisas que só atraíram as pessoas para receberem o testemunho da igreja naquele evento, que era um evento social. O Senhor expressa aqui, meus amados, que Ele estava fazendo pelos membros da família cristã pela família cristã aquela oração com um objetivo definido, que levava os membros da família cristã a um estado espiritual mais elevado, para que eles sejam santificados na verdade. Então, esta força divina, esta força espiritual, que é a influência do Espírito de Deus, através da oração de Jesus, para que nós possamos ter famílias também separadas espiritualmente, santificadas no Senhor. Stampes, que é um grande teólogo, comentando sobre esse propósito de Jesus em santificar-se a si mesmo, ele diz: Jesus se santifica separando-se exclusivamente para cumprir a vontade do Pai, morrer na cruz. Jesus sofreu no Calvário a fim de que seus seguidores pudessem separar-se do mundo e se dedicarem também a Deus. Então nós vemos que nós temos diante de nós um poder, uma força que nos leva, que nos conduz, que nos mantém nesta separação do mundo, nesta santificação pessoal e coletiva, porque a igreja é uma massa humana, e é uma massa humana transformada pelo poder de Deus, que continua no mundo, mas não pertence ao mundo, e faz diferença no mundo, trazendo o testemunho de Jesus Cristo aos corações das pessoas, com as suas próprias vidas, e muitas vezes também com as suas palavras. O autor de Hebreus escreveu lá no capítulo 13, verso 12 de Hebreus, estas palavras: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. Padeceu fora da porta de Jerusalém, para santificar o povo com o seu próprio sangue. Isso ocorreu comigo, ocorreu com você, ocorreu com todos nós. E esse sangue de Jesus é poderoso, e é esse sangue de Jesus que nos mantém separados do mundo, porque os convites são muitos,
mas somos capacitados pelo Espírito Santo a dizer não. Sabe o que acontece com isso? Quando você é capacitado pelo Espírito Santo a dizer não, este não que você diz é o não da santificação, é o não de você se corromper, é o não de não ir como o mundo, é o não salutar, que traz saúde, porque todos aqueles que são levados pelas coisas do mundo caem nos vícios, caem na corrupção e se degradam a Deus. E quando nós dizemos não pelo poder de Deus em nós, esse não é saúde, esse não é bênção, esse não é separação, esse não é santificação. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar a dizer não. Não às coisas do mundo, não vamos nos contaminar, porque nós somos santificados. Jesus morreu na cruz, Jesus orou, pediu ao Pai para que a igreja dele fosse uma igreja santificada, uma igreja formada de pessoas separadas espiritualmente para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor Jesus é como uma luz, como um farol, em exemplo de separação para executar a vontade do Pai que está nos céus, o que foi e é uma motivação para que todo membro da família cristã o imite, se separando do mundo para, em obediência, fazer a vontade do Pai. A santificação aqui proposta pelo Senhor Jesus em sua oração foi a santificação na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, e esta palavra que santifica a igreja e a une em si mesma. A igreja é uma família espiritual que foi gerada a partir de um só fundamento, que é Cristo e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o elemento diretor da caminhada da igreja. Então ela está fundada sobre Jesus, sobre a sua obra vicária, e tem a palavra de Deus como seu elemento diretivo, que a mantém separada do mundo e fortalecida no Senhor Jesus. E nós afirmamos isto como princípio basilar de nossa vida cristã, meus amados. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática, de capa a capa. Nós não aceitamos os argumentos dos liberais, nem de outros. Nós focamos naquela vontade que Deus teve de compor este livro. Esses escritos que chegaram às nossas mãos, completos, fechados, e da maneira com que eles são a palavra do Senhor, e essa palavra nos mantém separados do mundo, isto é, nos mantém santificados, porque a palavra santo significa separado, e essa separação do mundo, separação do mal e das coisas ruins. Então a Bíblia é esse princípio basilar da vida cristã. Ela é a nossa única regra de fé e prática, e não nos deixamos contaminar por doutrinas espúrias, porque conhecemos a palavra e somos por ela santificados. Somos assim, santificados na verdade, e essa verdade nos une uns aos outros. Os irmãos sabem disso, que esta união em espírito, ela é promovida pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor faz com que nós estejamos juntos, porque quando nós temos dúvidas, nós vamos à palavra. Quando alguém está se comportando desta ou daquela maneira, nós vamos à palavra, e nós vamos então entender se a pessoa está certa ou está errada, não pela nossa própria opinião, mas pela palavra do Senhor, aquilo que a palavra diz, aquilo que ela mostra para nós. Isto é bênção para as nossas vidas, meus queridos irmãos. Em segundo lugar, a unidade da grande família cristã, que é a Igreja de Cristo, está em que ela almeja realizar esse desejo de Jesus como um testemunho a ser dado ao mundo. O mundo precisa de testemunho. Uma das coisas que eu percebi ontem maravilhosamente, o testemunho do nosso Deus. No meio de toda aquela gente não crente que estava lá, o pessoal foi lá distribuir folhetos, as pessoas receberam o comportamento, a atitude que os nossos moços, nossos jovens, todos os irmãos que estavam lá, foi algo maravilhoso, que impactou aquelas pessoas, inclusive a própria diretora da escola. Então o Senhor Jesus, naquela oração, disse: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é para que nós sejamos testemunhas vivas de que Deus enviou a Jesus Cristo, porque Ele promoveu em nós a nossa transformação, e o seu Espírito Santo nos mantém nos caminhos do Senhor. Isso é algo maravilhoso. As pessoas não compreendem muitas vezes, certo? Quando as pessoas não te entendem, quando você evangeliza, quando você fala da sua vida, do seu comportamento, da sua atitude, quando aquela irmã vem aqui na frente, a Gislaine, e diz: eu não fico naquela empresa, porque aquela empresa tem como princípio mentir. E ela sofreu, chorou por causa disso. Mas olha o peso do testemunho da vida dessa irmã. Naquela empresa, e para aquele chefe, para Jesus, certamente vai mudar muito. Somos santificados como família de Cristo para dar testemunho de que Jesus, né, veio de Deus, e Deus enviou Jesus a esse mundo. O Senhor Jesus orou a favor da união espiritual dos crentes baseada na permanência em Cristo, amor a Cristo, separação do mundo, santificação na verdade, e receber a verdade e crer nela, na obediência à palavra, desejo de salvar os perdidos. Porque, meus irmãos, faltando alguns desses fatores espirituais, não poderá haver verdadeira unidade da igreja, conforme o pedido do Senhor em sua oração. O que temos a observar é que o Senhor Jesus não orou para que os seus discípulos se tornassem um. Ele não orou assim, mas orou desta maneira: para que sejam um. Sabe, ser um é ter o mesmo coração. Vamos pensar aqui, se não podemos pensar na massa toda, vamos pensar em 2 ou 3 irmãos tendo um só coração. Um só coração pulsando nos 3. É isso que a palavra está dizendo. Ser um. Ser um. Não é apenas uma identidade, é ser de natureza, é viver junto, é clamar junto, é estar junto, é viver de maneira em que haja uma força que os une poderosamente, que não podem ser divididos. É o poder de Deus que une as pessoas desta maneira, os convertidos no Senhor Jesus Cristo, que nos une a todos nós que passamos por essa graça maravilhosa da conversão. O que temos a observar, meus queridos, é que o Senhor Jesus não orou para que os discípulos tornassem um, como dissemos, mas que Ele orou para que nós sejamos um. Trata-se do verbo subjuntivo presente, que significa continuamente ser um. União esta que se baseia no relacionamento que todos devem ter com o Pai e com o Filho, isto é, com Jesus e com Deus Pai e com o Espírito Santo. E na mesma atitude basilar que tem para com o mundo, a palavra, a necessidade de alcançar os perdidos. O apóstolo amado de Jesus, João, diz, em 1 João capítulo 1, verso 7, mas se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos esta identificação, esta fusão, esta união entre nós. E como é maravilhoso ver, né, os crentes juntos. E quando tem alguma coisa para fazer, é que nós vemos se tem a unidade ou não. Tem que carregar a caixa, tem que carregar peso, tem que fazer isso, fazer aquilo, e todo mundo está junto. E alguma coisa dá errado, o outro lado vai ajuda para acertar aquilo, para que não continue errado, sem reclamar, sem estar esbravejando, porque é uma identidade profunda, não é simplesmente uma identidade, mas há uma força que une, que faz com que as pessoas possam designar até do seu eu a favor do outro. O Senhor orou para que isso acontecesse.
E nós sempre desejamos que a família de Deus, a igreja do Senhor, seja dessa maneira. Povo que tem uma identidade, que basta uma ligação. Olha, irmão, eu estou aqui numa aflição. O que é, meu irmão? O que posso fazer por você? E imediatamente já arregimenta tantos outros irmãos em socorro e cuidam daquela pessoa, daquele irmão, por uma necessidade. O que temos que observar é que o Senhor Jesus não orou para que eles então se tornassem, mas que eles fossem. E o que nós temos que observar muito isso, que não estamos aqui para nos tornar um, mas que nós somos um. A partir do momento em que nós nos convertemos, nós somos um. Não pode haver divisão. Não pode haver nenhuma força que possa nos dividir. Se alguém cede o seu coração para dividir, está fora dessa união propalada por Jesus aqui na sua palavra. Jesus ora ao Pai por esta união espiritual de coração, propósito, mente e vontade dos que estão totalmente dedicados a Ele. A palavra é a santidade, conforme apelo do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso. Paulo faz um apelo àqueles irmãos lá em Efésios capítulo 4:1. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então Paulo está apelando ao coração deles e ao nosso também, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus em todos. E nós temos que sentir quando o Senhor está orando para que eles sejam um como eu sou contigo, que eles sejam um conosco. Nós temos que ver que temos em nós, essa identidade espiritual dada pelo próprio Deus no ato da nossa conversão. Nós podemos dizer, se estivermos de conformidade com a palavra de Deus e a vontade de Deus e agindo na igreja, nós somos. Quando alguém está fora disso aqui, sai da unidade. E o Senhor Jesus, à medida que vai orando ao Pai, Ele vai aprofundando cada vez mais o sentido da sua oração, ao interceder pela unidade da grande família cristã. O alvo desejado por Jesus é que a igreja, como uma grande família formada nele, seja poderosa em seu testemunho. E o testemunho almejado por Jesus é este: para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que responsabilidade, meus irmãos. É uma grande responsabilidade para nós, como igreja de Jesus, de sermos unidos. Não podemos mais voltar àqueles tempos em que a igreja se reunia, a assembleia queimava a cadeira uma cabeça do outro, fazia um negócio desse tremendo. Não, estava tudo errado. É paz, é alegria, é unidade, é concórdia, harmonia. Essa é a igreja almejada por Jesus, porque é uma igreja que testemunha dele ao mundo, para que o mundo creia que ele veio do Pai. Encontramos então nesse testemunho da igreja de Cristo, nestas palavras do apóstolo escritas aos irmãos de Corinto. Paulo escreve aos Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, ele diz assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Se nós somos por Jesus, nós nos separamos. Nós temos que fazer, eu acho que quando Deus fala, fala mesmo. É um testemunho da Gislaine hoje, é um testemunho que veio a calhar, meus irmãos. Ela está lá no trabalho dela, ninguém, não tem um crente lá, não tem ninguém para sondá-la, mas ela deu um testemunho de Jesus. Ela representou essa igreja do Senhor perante aquelas pessoas. Ela mostrou a elas que há
um Senhor na vida dela, que há uma orientação espiritual na sua vida, que é a palavra do Senhor, e que ela é separada, não adianta, ela não vai se contaminar, mesmo com prejuízo do seu. E o que é mais importante, que ao forçar ela a isto, ela chorou, amargurou o seu coração, lamentou dentro de si mesmo, pelo pecado deles, não desejando compartilhar da vida. Amém, meu Deus? Esse é o testemunho da família de Deus, dos membros da família de Deus, para a glória do Senhor Jesus. É isto, quando nós falamos para a glória do Senhor, temos que entender que são estas coisas que são para a glória do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, consideremos cada família da igreja como sendo uma célula da igreja de Cristo no lar, e ali proporcionando a cada família a harmonia e a unidade espiritual, e todas as famílias cristãs juntas formam a grande família de Cristo, responsável em dar através de sua conduta cristã testemunho que Deus enviou Cristo a este mundo, no lugar aonde cada família precisa. Aonde você está, você deve dar esse testemunho com as suas atitudes, seu comportamento. Mas, às vezes nós conversamos, temos irmãos que levantam muito isso, mas deixa para lá, para dar testemunho do Senhor. Poderia apelar para a ignorância, fazer alguma coisa escandalosa, criar problemas, mas não. O Senhor vai cuidar e o Senhor cuida mesmo. E o Senhor abençoa, como está abençoando a irmã Gislaine, e a vai abençoar muito mais do que ela possa imaginar. Seus testemunhos da glória. Em terceiro e último lugar, a unidade da igreja, a unidade da grande família cristã, que é a igreja de Cristo, está em que ela recebeu de Cristo a glória, para que o mundo saiba que ela é amada por Deus, como Deus ama a Cristo. Vocês sabiam disso? Já tinham observado isso? Que Deus ama a igreja, nos ama como igreja, como família dele, como ele ama o seu filho amado Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Da mesma maneira, Deus fala da igreja de Jesus. Deus ama a igreja como ama o seu filho. Nós somos amados pelo nosso Deus, como ele ama o seu próprio filho Jesus. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Como tens amado a eles, como tens amado a mim. Então, Deus nos ama como ama o Senhor. Nada há mais lindo a nossa imaginação, para a nossa imaginação, do que saber que o Senhor Jesus nos doou a glória que ele recebera do Pai. Leiam depois o texto e vocês vão perceber isso. Que Cristo doou a glória que ele recebeu do Pai para nós. E a doação dessa glória objetivou promover a unidade da igreja, para que sejam um como nós somos um, disse ele. O que devemos considerar é que essa glória dada na igreja, porém individualmente a cada um, a cada membro da igreja, e a cada membro da igreja é membro da família, consequentemente leva consigo essa glória para o seio da sua família, e o efeito dessa glória dentro da família promove a unidade do lar também. Então nós vemos que o poder de Deus, que é essa glória que Deus deu a Jesus, e que Jesus a deu a nós, ela vem para a igreja porque nós a recebemos, mas nós vamos para as nossas casas e essa glória vai conosco, e essa glória ela promove a unidade. Por isso
certo é que nos lares dos crentes deve ter harmonia espiritual, porque essa glória está com cada um de nós. Promove também a unidade da família do lar. Então nós podemos até dizer que a união na igreja é um reflexo da união do lar de cada membro. Do meu lar, do teu lar. Ora, o Senhor Jesus pede isto para que os membros sejam perfeitos na comunhão de uns para com os outros. Sendo assim, concluímos que todos que vivem na igreja em comunhão uns com os outros são, portanto, aos olhos do Senhor, perfeitos em unidade. Podemos até não ser aos nossos próprios olhos, mas aos olhos de Deus nós somos perfeitos. Porque é a perfeição ditada por Deus, não a nossa perfeição. Então, esta comunhão, que é em si mesma a unidade promovida pela glória dada por Cristo à igreja, objetiva convencer o mundo de que Deus foi quem enviou a Cristo e que Deus ama a igreja da mesma maneira com a qual amou ao Senhor Jesus. A glória que o Senhor Jesus doa aos crentes para como uns sejam testemunhas e demonstre que Deus ama a sua família, que é a igreja como ama a Cristo, não podem em hipótese alguma ser criada ou gerada por qualquer ser humano. Esta glória que gera harmonia, que gera unidade, não tem cientista, não tem qualquer sábio que possa promovê-la. Ela é fruto da doação de Deus. Deus doou a Cristo, Cristo doou a nós. E essa glória é que gera essa unidade, essa harmonia nas famílias. Ninguém pode criar. Ela é divina, ela é de Deus. Ela vem de Deus ao crente através da doação feita por Cristo. Para os que creram e creem na verdade e receberam e recebem a Cristo, esses devem guardar, preservar essa glória que unifica os crentes espiritualmente. Essa glória é o poder unificador dos crentes e que o faz andar como é digno da vocação com que foram chamados para andarem segundo a palavra e o Espírito Santo. Esta unidade é o efeito da glória de Cristo doada aos crentes. Jamais poderá ser alcançada por técnicas humanas ou por sabedoria humana. Ela é divina, graciosa, é uma bênção unificadora. Podemos dizer que é uma unção, que preserva a união dos servos do Senhor na igreja e nos seus lares, na grande família que é a igreja e nas células dessa família, que são as famílias da igreja. Vamos concluir a nossa mensagem, meus irmãos. Neste mês da família, pensemos muito na unidade de nossas próprias famílias, na unidade em nossos lares, pois a unidade na igreja, que é a grande família de Cristo, é reflexo da unidade do lar. E hoje nos foi possível responder à pergunta: em que está a unidade da grande família cristã? E vimos que a unidade da grande família cristã, que é a igreja do Senhor, está em que ela é santificada na verdade, na palavra do Senhor, em que ela almeja realizar os desejos de Jesus como testemunho a ser dado ao mundo, e por fim, que ela recebeu de Cristo a glória, para que o mundo saiba que ela é amada por Deus, como Deus ama a Cristo. E bem sabemos que o Senhor Jesus ama a unidade das nossas famílias, como ama a unidade espiritual da sua igreja, a grande família. E você faz parte de ambos. Você faz parte da sua família, faz parte da grande família. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero convidá-los para cantarmos o hino. Vamos ficar em pé. Vamos cantar o hino. Pensar como nós aplicaríamos essa mensagem ao nosso coração. Eu digo a você, meu irmão, ore, peça, busque a glória de Cristo para que o seu lar seja unido
harmônico, e você tenha a unidade espiritual com a igreja do Senhor Jesus. Eu apelo aos seus corações agora também. Se ardentemente você deseja melhorar a unidade de sua família, deseja conseguir essa harmonia em seu coração, por um instante eu quero que você siga essa oração. E se você tem fé, que Deus o ajudará a receber a glória de Jesus, essa glória que promove a unidade, o poder, uma unção que promove a unidade na igreja e no lar. Levante a sua mão para o alto em sinal de fé, enquanto eu intercedo por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui, Senhor Deus, nós temos os teus servos, também conhecidos e amigos que estão conosco. E nesta hora, Senhor Deus, eu volto a minha voz para o teu altar de graça e peço, Senhor, dispensa da tua glória unificadora, dispensa essa unção que une, que traz harmonia, que traz paz, amor, alegria e unidade às famílias e à tua igreja. E abençoa a todos aqueles irmãos e irmãs que são responsáveis pelos seus lares, que nesta hora estão pedindo a ti, Senhor Deus, esta bênção. Concede, pois, esta unção gloriosa para que os lares dos teus servos tornem-se cada vez mais harmônicos, mais abençoados, mais unidos e mais consagrados a ti. Aceita, Senhor Deus, a nossa oração, atende o anseio dos teus servos, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.